É, você não tá louco não. O título desse vídeo é esse mesmo. Sérgio Ramos no Liverpool. Ontem pipocou muito desse assunto no Twitter. Inclusive eu coloquei lá uma pergunta se a galera aceitava, mas entre 80 e 90% das pessoas falaram que não, algumas pessoas falaram que sim, e com argumentos até interessantes. Só que hoje eu resolvi trazer alguns dados que fogem um pouco dessa questão do sentimento, daquilo que a gente lembra, da valia da conduta do jogador, para estatísticas mesmo, para a gente ver números do Sérgio Ramos e como talvez a gente possa até mudar de ideia. Vem comigo. Fala caminhantes, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Estamos aqui mais um vídeo, esse vídeo é um pouco diferente, né? Eu falei que a gente ia trazer algumas novidades aqui pro canal e esse vídeo é uma delas. É um vídeo que aproveita muito de um assunto que bombou ontem no Twitter, que a gente conversou muito sobre isso lá, mas hoje eu quis trazer alguns detalhes, aprofundar mais nesse assunto. Eu sou o Nilo Santos, você já me conhece, muito obrigado por você estar aqui. E uma coisa que bomba muito também para você me ajudar é o seu like. Ah, meu Deus, que coisa mais oportuna falar sobre isso. Dá o like aí, ativa o sininho se você não ativou ainda, se inscreve no canal e eu quero hoje, mais do que nunca, te pedir para deixar um comentário depois que acabar esse vídeo para você me dizer o que você acha de tudo isso que eu vou falar. Como eu falei, o Sérgio Ramos ele tá nos últimos 6 meses de contrato, né? Então ele tá livre para assinar com qualquer time. E o Liverpool encontra-se com um déficit muito grande na zaga. Um déficit porque o Van Dijk machucou, o Gomes machucou, o Matip estava machucado também. Inclusive, uma boa novidade é que ele pode estar disponível para o jogo do Manchester United, mas nada ainda confirmado. Com isso, no último jogo, o Liverpool entrou com o Fabinho, que vem jogando até há um bom tempo já na zaga, e o Henderson na sua linha de zagueiros. Então, assim, o Liverpool vem atuando sem zagueiro de ofício. Atuou sem zagueiro de ofício e vem, pelo menos um deles, o Fabinho, no caso, muito tempo já atuando na zaga. E por que eu trouxe essa comparação aqui hoje, essa análise aqui hoje? Justamente por isso, para a gente sair um pouco do âmbito do nosso sentimento com relação ao Sérgio Ramos. O Liverpool, querendo ou não, tem uma história com o Sérgio Ramos, né? Os torcedores do Liverpool têm uma história pelo fato daquela final ali da Champions League, onde ele faz aquela falta, tira o Salah do jogo, depois ele é envolvido num lance ali com o Karius, que depois é constatado que o Karius sofreu uma concussão naquele lance, que pode ter sido o motivo de toda aquela presepada que o Karius arrumou no decorrer do jogo. Não precisa aqui ficar citando, acho que você se lembra bem. E aí o que acontece? Vamos falar um pouco sobre quem é o Sérgio Ramos. E aí eu peguei um recorte apenas dessa temporada atual, temporada 2020-2021, do Sérgio Ramos em comparação com o Fabinho. Por que o Fabinho, Nilo? O Fabinho tem sido o nosso zagueiro, né? É o que mais jogou como zagueiro, vamos dizer assim, nessa temporada. E, inegavelmente, a galera tem gostado das atuações do Fabinho. O Fabinho tem sido muito elogiado, tem sido muito seguro na zaga, jogado muito bem. E aqui eu quero trazer uns números comparativos entre Sérgio Ramos e Fabinho, pra gente ter ali os dois lados, apenas em números frios, e depois a gente comenta um pouco mais sobre o sentimento. Então vamos começar sobre isso. Partidas que os dois jogaram. O Sérgio Ramos jogou 13 partidas, o Fabinho 15, até porque o Sérgio Ramos tá com problema de lesão aí, né? O Sérgio Ramos fez 2 gols, isso é uma coisa muito interessante. O Sérgio Ramos é muito conhecido pelo apoio dele no ataque, ganha muitas bolas na ofensiva, né? No ataque do jogo, muitos gols ali de cabeça, em escanteios, bate pênalti também lá no Real Madrid, etc. Fabinho, nenhum gol. Finalizações por jogo, 1,5 por jogo, é uma média até engraçada para um zagueiro, né? O Fabinho tem meia finalização por jogo. Passes por jogo, 83,6 para o Sérgio Ramos, 89,1 para o Fabinho. Grandes chances criadas, uma geralmente por jogo, e o Fabinho não cria chances por jogo. Jogando na zaga, né? Nessa temporada, então temos que considerar que ele jogou inclusive no meio campo algumas vezes. Agora começam alguns números bem interessantes. Eficiência dos passes do Sérgio Ramos por partida, 92%. O Fabinho também, 92%. Bolas longas, inclusive aqui um parêntese. O Liverpool ganha muito com as bolas longas, tanto do Matip quanto do Van Dijk. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, no Twitter eu falo também algumas outras vezes, sobre como esses dois zagueiros, o Van Dijk
Van Dijk e o Matip, eles ajudavam muito naquela Champions que a gente ganhou em lançamentos, saídas por baixo. Mas as bolas longas do Van Dijk são inesquecíveis pra gente. Quantas vezes a gente teve muitas jogadas de gol saindo do Van Dijk, criando lá de trás. Dei um tapa no microfone aqui, perdão. Lá de trás e a jogada concluindo-se em gol, né, em um ataque importante. O Sérgio Ramos, ele tem uma média de 80% de aproveitamento nas bolas longas. O Fabinho tem 56%. Não sei por que o Fabinho tem utilizado pouco essas bolas longas, sendo que no meio-campo ele até utilizava mais. Mas desde que foi para a zaga, não tem utilizado tanto. E aí nós temos uma vitória aí para o Sérgio Ramos, 80% contra 56%. Lançamentos certeiros, né? Que é mais do que bolas longas, um lançamento que chega muito de uma forma muito certeira. 81% para o Sérgio Ramos, 49% para o Fabinho. O Sérgio Ramos começa a ganhar muito aí. E cruzamentos precisos, 50% dos cruzamentos do Sérgio Ramos são precisos e o Fabinho não cruzou. Não tem essa estatística pro Fabinho. Agora vamos falar de zagueiro, né? A gente tá falando muito sobre bola longa, sobre a presença no ataque, quantos gols fez, quantas assistências deu. Mas como zagueiro? Quem é o Sérgio Ramos como zagueiro? O Sérgio Ramos tem 1,5 interceptações por jogo. O Fabinho tem 1,4. Posse de bola ganha. O Sérgio Ramos 0.1, Fabinho 0.3. Dribles sofridos 0.3 para o Sérgio Ramos, 0.9 para o Fabinho. O Fabinho toma mais dribles do que o Sérgio Ramos. Cortes por jogo, 2.7 cortes por jogo, 2 para o Sérgio Ramos, 2.5 para o Fabinho. Mais uma vez o Sérgio Ramos à frente. E cada um cometeu um pênalti, inclusive aquele do Fabinho é bem tosco, né? Aquele pênalti que foi fora da área, todo mundo se lembra ali, não lembro contra quem foi, mas foi fora da área. É um lance muito louco. Agora vamos outras coisas aqui, ó. Dribles bem-sucedidos. 75% dos dribles do Sérgio Ramos são bem-sucedidos. Do Fabinho também 75%. Disputa de bolas vencidas. Os dois empatam em 61%. Duelos no chão ganhos. 57% para o Sérgio Ramos. O Fabinho é melhor. 68% dos duelos ele vence. Duelos aéreos ganhos. 65%. Pro Sérgio Ramos, 52% pro Fabinho. O Sérgio Ramos é melhor no alto. E olha que o Fabinho é mais alto que o Sérgio Ramos, né? Mas o Sérgio Ramos é conhecido muito por se posicionar muito bem nas bolas no alto. Perdas de posse de bola, 6,6 por partida. 6 pro Sérgio Ramos, 6,9 pro Fabinho. Fabinho perde mais proporcionalmente bolas no jogo. Aí uma coisa que pesa muito contra o Sérgio Ramos, faltas por jogo. O Sérgio Ramos faz 1,2 faltas por jogo. E o Sérgio Ramos faz 0.6. Perdão, o Sérgio Ramos faz 1.2 e o Fabinho faz 0.6. Então a gente sabe que o Sérgio Ramos é muito faltoso, né? Em compensação, ele sofre menos faltas, 0.3 contra 0.9 do Fabinho, e fica mais impedimento, 0.2 por jogo. O Fabinho não tem impedimento, o que mostra mais uma vez a participação do Sérgio Ramos no ataque do Fabinho tem sido mais nula. Cartões amarelos, 3 para o Sérgio Ramos, 2 pro Fabinho. Também outra coisa que a gente tem contra o Sérgio Ramos, o fato de ele ser, às vezes, faltoso demais. E aí, gente, agora vamos falar sobre isso. Esses foram os números, tá? Nesses números a gente tem algumas coisas muito interessantes, como o Fabinho e o Sérgio Ramos, eles são muito equivalentes no quesito passe. Eles são muito próximos, com o Sérgio Ramos ganhando em algumas coisas importantes, como bolas longas, 80% contra 56% do Fabinho, e lançamentos perfeitos, né, certeiros, que são 81% para o Sérgio Ramos contra 49% do Fabinho. Números melhores do Sérgio Ramos. Isso porque... Por que eu tô colocando isso? A gente sempre, mais uma vez, a gente sempre enaltece o Fabinho, como ele tem jogado bem, como ele tem suprido, como ele tem sido o melhor zagueiro do mundo. Quantas vezes você já ouviu isso, você que acompanha o Liverpool? Ah, o Fabinho hoje já é o melhor zagueiro do mundo. Os números do Sérgio Ramos às vezes são equivalentes ou melhores. E aí a gente chega no ponto que o que fica dessa comparação aqui, muitas vezes, é, primeiro, o sentimento, principalmente o sentimento que a gente tem aí com relação ao Fabinho, ao Sérgio Ramos, perdão, que é essa mágoa aí, de uma certa forma, que a gente tem da época lá daquela final. A gente também tem a questão do tanto que ele é faltoso, do tanto que ele agregaria ou não no elenco. Eu acho que o Sérgio Ramos não é um jogador que chegaria para ser mais um, ele chegaria com a posição de líder e não cabe isso no Liverpool. Agora eu tô colocando os contras, né? Se os números são a favor, agora eu tô colocando os contras. O Sérgio Ramos não aceitaria um contrato pequeno, sendo que ele é um cara que tem 34 anos, o Fabinho tem 27.
O Sérgio Ramos, ele desestabilizaria esse elenco, essa negócio. Sem contar, né, gente? Não dá pra falar que o Sérgio Ramos chegaria e estaria tudo bem com o Salah, primeiramente. É um cara que seria já um obstáculo ali pra vencer. Então, enfim, caberia o Sérgio Ramos? Ao meu ver, caberia se ele aceitasse um contrato curto, de 1 ano, 6 meses, sei lá. Isso olhando unicamente para os números dele e que ele poderia suprir essa lacuna aí do zagueiro. Mas a gente também tem que se lembrar que daqui a pouco o Van Dijk tá voltando. Eu chuto aí que no final de março ele deve estar voltando. Daqui a pouco o Gomes também tá voltando, vai ser um pouquinho depois. E acho eu que o Klopp não arca com esse tipo de contratação. Na verdade, já foi dito algumas vezes, ventilado na imprensa, que o Klopp ele não investe em jogadores que não seja pro futuro. Ele não vai contratar um cara só pra tampão. Ah, meu Deus, meus zagueiros todos machucaram, tem que contratar um cara pra agora. O Klopp não faz isso. Então, não é da filosofia dele desde do Dortmund, quando ele tinha dinheiro, e do Mainz nem vou falar porque ele não tinha tanto dinheiro. Então, ele não contrata um cara pra tampar uma coisa agora. Ele foi assim quando ele manteve o Karius, foi assim quando ele perdeu o Coutinho, ele investiu em quem estava aqui. Então, assim, foi assim com relação ao Van Dijk. Muito tempo a gente sabia que a gente precisava de um zagueiro. Quando ele trouxe o zagueiro, trouxe o melhor zagueiro do mundo e colocou aí. O próprio Fabinho é um cara que veio, o próprio Thiago é um cara que ele aposta por uma longevidade, ele não quer o Thiago só para hoje. Então, enfim, eu chuto que não, eu não contrataria. Primeira coisa, eu não contrataria porque as minhas condições o Sérgio Ramos não aceitaria, eu tenho certeza. Quais são as minhas condições? 6 meses de contrato com valor muito baixo, e você é mais um nesse grupo, que esse grupo é maior que você. Ele não aceitaria isso. Eu quero saber de você o que você acha dessa polêmica aí. Foi uma mini polêmica que rolou ontem no Twitter. Coloca aqui embaixo. Você contrataria? O seu desespero com relação a essa temporada é grande ao ponto de contratar o Sérgio Ramos? Será? Será que é isso? Será que a gente vai perder algumas oportunidades na temporada, como o título da Premier League, ou mesmo a classificação e título da Champions League, por causa da falta de zagueiro? Isso é o bastante para trazer o Sérgio Ramos? Então, eu quero saber de você o que você acha. Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu acho que é uma chance ótima da gente fazer um debate muito legal. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês agora no finalzinho é o seguinte. A gente tá com um canal na... Nossa, quase que eu falei. A gente tá com um canal lá naquela plataforma roxa. Sabe aquela plataforma roxa? Então, a gente tá com um canal lá. Eu queria que você nos ajudasse, nos seguisse lá, que a gente vai começar a fazer algumas lives bem despojadas, bem aleatórias para bater papo e tal. E vamos parar um pouco com as lives aqui no Twitter, no YouTube, porque o YouTube ele tem um mecanismo meio ruim para lives e também ele dá uma desprezada nos vídeos comuns como esse aqui, em prol, e começa a virar uma bagunça, não distribui nosso vídeo, fica muito louco. Então nós vamos migrar para lá as nossas lives, então eu queria que pedir para você que tá aqui, para nos seguir lá também, que a gente precisa primeiramente atingir uma meta aí de 50 seguidores lá pra gente fazer outras coisas. O link tá aqui na descrição, vou deixar aqui a primeira coisa, o link na descrição e também no comentário afixado, beleza? Espero que você compartilhe comigo esse bate-papo, fale aqui sua opinião e, afinal, apesar do Sérgio Ramos nunca saber o que isso é, por causa que ele é um cara que não acho que ele experimenta disso lá no Real Madrid, aqui você não caminha sozinho. Grande abraço.